Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos início ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 5, Os Homens do Reino, Parte 1. Capítulo 1, Os Sentimentos de um Garoto. Primeiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 14 horas e 15 minutos quando ele olhou para cima. Uma leve garoa começou a cair das nuvens escuras que cobriam o céu desde a manhã de hoje, como se não pudessem mais conter toda a precipitação. Gazer Stronov, o capitão guerreiro do reino, estalou a língua ruidosamente enquanto olhava para o mundo cinza escuro diante dele. Se tivesse saído mais cedo, talvez já estivesse em casa agora. Ele olhou para cima novamente e viu que as nuvens enchiam o céu acima de Restize, a capital real do reino. A chuva começou a cair e dificilmente pararia por agora. Portanto, ele decidiu não ficar no palácio real. Depois de vestir o capuz de sua capa, ele saiu para a chuva. Os guardas do portão abriram caminho quando o viram e ele entrou na estrada principal da capital real. Normalmente estaria bem movimentada, mas agora não havia quase ninguém, apenas alguns pedestres andando na estrada encharcada, tomando cuidado para não escorregarem. Não havia quase ninguém por perto, e a chuva já caía há algum tempo. Bem, acho que realmente não teria adiantado. Se eu tivesse saído mais cedo, a chuva me pegaria no meio do caminho. A chuva intensa encharcava o exterior de sua capa fazendo com que ficasse pesada. Ele caminhou silenciosamente através da chuva, passando por vários outros que estavam igualmente vestidos com roupas de chuva. Mesmo que seu manto lhe desse uma certa de proteção contra a chuva, a sensação pegajosa do pano úmido contra a pele era desconfortável. Gazer apressou os passos e foi para casa. Gazer soltou um suspiro de alívio quando se aproximou de casa e se livrou da capa encharcada. Só então, algo chamou sua atenção. Um homem imundo estava sentado em um beco, sem se importar com a chuva que envolvia o mundo como um véu. Estava atrofiado em um canto que ficava a uma curta distância da estrada principal. O cabelo do homem parecia ter sido tingido a esmo, e podia-se ver a cor original nas raízes. Seu cabelo estava grudado na testa pela chuva e coberto de gotas de água. Sua cabeça estava baixa e seu rosto não podia ser visto. A atenção de Gazer foi atraída para ele. Gazer estava intrigado com a forma como o homem não estava usando qualquer capa de chuva, e parecia totalmente alheio com o fato de estar completamente encharcado. Algo parecia se destacar em sua imagem, particularmente sua mão direita, que mais chamava atenção. A mão direita apertava com força uma arma, como uma criança agarrada à mão da mãe. Parecia bastante incongruente com a aparência desgrenhada do homem. Era uma arma que vinha dos distantes desertos do sul, um tesouro raro e precioso conhecido como katana. Ele está segurando uma espada. É um bandido? Não, não é isso que sinto. Ele não é nada disso. Parece quase que nostálgico. Um sentimento bizarro cresceu no coração de Gazer. Algo estava errado aqui, como se ele tivesse abotoado a camisa com os botões na ordem errada. Gazer prestou atenção no perfil do homem. Quando se deu conta de quem era, as lembranças tomaram conta dele como o quebrar de uma grande onda. Não me diga que você é Unglaus. Mesmo quando ele disse isso, Gazer pensou, não pode ser. Bren Unglaus, seu adversário nas finais do torneio marcial do reino. A imagem do homem que lutou tão ferozmente e tão intimamente com ele ainda estava marcada na mente de Gazer. Ele tinha sido o guerreiro mais forte que Gazer já havia enfrentado desde que passara a lutar. Talvez fosse apenas um pensamento desejoso da parte de Gazer, mas ele considerava que Bren era um adversário digno e não conseguia esquecer o rosto do homem. Sim, o perfil emaciado do homem diante dele era mais ou menos semelhante ao de seu rival. Entretanto, isso não poderia ser verdade. Suas características faciais eram muito semelhantes. Os anos poderiam tê-lo mudado, mas Gazer ainda se lembrava da maneira como ele parecia naquela época. No entanto, o homem na memória de Gazer não tinha uma expressão tão patética no rosto. Aquele homem estava absolutamente confiante em sua esgrima, e seu espírito de luta queimava latente como um inferno. Ele não parecia em nada com esse homem patético. Com a água caindo ao redor dele, Gazer caminhou em direção ao homem em questão. O homem pareceu reagir ao som, e lentamente levantou a cabeça. Gazer respirou fundo. Vê-lo de frente o fez mudar de ideia. Não havia dúvida de que esse homem era Bren Unglaus, o espadachim gênio. No entanto, o Bren diante dele havia perdido o brilho de outrora, agora não passava de um pedinte, um cachorro de rua. Bren levantou-se um pouco titubeante. Nenhum guerreiro jamais se permitiria mover-se de forma tão lenta e preguiçosa. Mesmo um veterano idoso não agiria dessa maneira. Seus olhos estavam abatidos quando ele deu meia volta e saiu. Seus passos estavam desprovidos de energia. Sua forma foi se desvanecendo na chuva. Gazer teve a sensação de que, se deixasse Bren ir agora, nunca mais o veria, por isso gritou apressadamente, Unglaus, Bren Unglaus. Se o homem tivesse dito, me confundiu com o outro, Gazer teria dito a si mesmo que tinha visto apenas alguém parecido com ele. Porém, uma voz fraca e trêmula, como o zumbido de um mosquito, penetrou nos ouvidos de Gazer. Stronov? A voz foi totalmente sem vida. Completamente diferente da voz do Bren que apontou a espada para ele. O que houve? O que aconteceu com você? Perguntou Gazer em choque. O que será que aconteceu com ele? Qualquer homem poderia sucumbir, não importando quem fosse. Gazer tinha visto muitas pessoas assim.
Aqueles que queriam fugir das coisas e buscar refúgio na mediocridade muitas vezes perdiam tudo cometendo um único erro. No entanto, ele não conseguia conectar pessoas assim a Bran Umlaus, afinal, ele era o espadachim gênio. Talvez ele não quisesse admitir que seu rival mais forte poderia ter se degenerado a este ponto. Seus olhos se encontraram. Que tipo de cara é essa? Suas bochechas estavam vazias e havia olheiras sob seus olhos. Os ditos olhos estavam sem vida e seu rosto estava pálido. Ele parecia um cadáver. Não, até um cadáver seria melhor que isso. Umlaus, parece que você morreu e esqueceram de te enterrar. Stronov. Está quebrado, o quê? A primeira coisa que Gazer fez quando ouviu isso foi olhar para a espada na mão de Bran. E então, Gazer percebeu que estava enganado. Não foi sua espada que foi quebrada. Diga, somos fortes? Gazer não pôde responder, somos fortes. Ele pensou no incidente do vilarejo Carne. Naquela época, ele teria morrido com seus homens se o poderoso Magic Caster chamado Ainzol Algon não viesse salvá-los. O homem conhecido como o mais forte do reino só pensava nisso. Ele não se atrevia a falar com orgulho de sua força. Gazer não sabia como Bran havia interpretado seu silêncio, mas o outro homem continuou, fracos. Somos tão fracos. No fim somos apenas humanos. Nossas habilidades de espada não passam de lixo. Humanos pertencem a uma raça inferior, era verdade, os humanos eram fracos. Isso era óbvio quando eles eram comparados aos dragões, a raça mais poderosa. Os humanos não tinham escamas robustas, garras afiadas ou asas para levá-los através dos céus. Nem poderiam expelir uma respiração destrutiva. Como os humanos poderiam competir com coisas assim? Foi por isso que os guerreiros frequentemente desafiavam os dragões para provar sua força. Confiar na experiência, companheiros e as armas para derrotar o inimigo com uma enorme vantagem nas habilidades físicas era glorioso, uma realização da qual apenas alguns guerreiros excepcionais poderiam se orgulhar. Sendo esse o caso, Bran teria falhado em matar um dragão? Será que ele alcançou um pico muito grande porém tropeçou e assim caiu? Não sei bem. Qualquer guerreiro deveria saber disso, não? Os humanos sempre foram fracos, de fato, ele não entendeu. Todos estavam familiarizados com o conceito de um pico inacessível. Gazer era saudado como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, mas ele ainda tinha dúvidas sobre si mesmo. Por exemplo, poderia haver um guerreiro que fosse mais forte que Gazer, escondido na teocracia. Além disso, demi-humanos como ogros e espécies gigantoides tinham melhores habilidades físicas do que Gazer, um humano. Portanto, se essas raças conseguissem avançar suas habilidades para igualar as de Gazer, ou até mesmo se suas habilidades fossem um pouco inferiores às deles, ele não seria capaz de vencê-las. Gazer sabia que tais picos existiam mesmo que não pudessem ser vistos. Será que Bran não entendeu isso? Parecia senso comum para qualquer guerreiro. Bem, existem raças mais fortes que nós. É por isso que treinamos para derrotá-las, não? Acreditando que um dia vamos superá-las. E então, Bran sacudiu a cabeça com força. A água do cabelo encharcado de chuva espirrou em todas as direções. Não, isso não basta. Ele gritou quase ferindo a garganta. O homem diante dele finalmente começou a se assemelhar à imagem nas memórias de Gazer. Ele podia sentir algo parecido com o espírito que Bran mostrará enquanto empunhando sua espada. No entanto, o conteúdo do que ele disse estava em desacordo com o mesmo espírito. Stronov, não dá para vencer o verdadeiro poder mesmo que treine até desmaiar. Humanos são fracos diante do verdadeiro poder. Nossa força é piada, é brincadeira de criança para eles. A gente não passa de garotinhos brincando de guerreiros. Ele parecia ter perdido a calma ao encarar Gazer. Me escute aqui, Gazer. Você é confiante nas suas habilidades de espada, né? Pois é, mas não passa de lixo. E você acha mesmo que esse lixo protege alguém? Você viu algo tão poderoso assim? Eu vi sim. Senti na pele. Um pico tão alto que nenhum humano pode subir. Ou melhor, Bran sorriu, zombando de si mesmo antes de continuar. Eu só tive um gostinho. Nem mesmo fui capaz de ver onde o pico terminava. Ela brincou comigo. Não passei de piada. Então você deve treinar com mais afinco, na esperança de um dia poder. Bran de repente reagiu, e seu rosto se contorceu de raiva. Você tá surdo. Humanos jamais poderão sequer chegar perto daquele monstro. Pode treinar pela eternidade, e mesmo assim não vai adiantar. É inútil. Eu perdi tanto tempo treinando pra quê? Gazer não tinha nada a dizer. Ele tinha visto pessoas com cicatrizes na alma antes. Essas pessoas perderam toda a esperança na vida porque seus amigos morreram diante deles. Ninguém poderia salvá-los. Ninguém mais poderia ajudá-los. Eles teriam de superar isso e se recompor novamente. Caso contrário, não havia sentido em estender uma mão amiga a eles. Umlaus Stronov. A força da espada não é nada. Diante do verdadeiro poder, não é nada além de lixo. Gazer não viu nenhum sinal do rosto heróico que outrora fora Bran. Estou muito feliz por ter te conhecido. Gazer assistiu Bran sair com a dor estampada nos olhos. Depois de ver os restos patéticos e totalmente quebrados do homem que um dia, ele considerará seu rival mais forte, Gazer não conseguiu mais chamar sua atenção. Contudo, ele disse uma coisa antes de sair, uma coisa que Gazer não podia fingir que não ouvirá. Agora, eu posso morrer, espere. Espere aí, Bran Umlaus. Um fogo ardia no coração de Gazer enquanto gritava atrás de Bran. Ele deu um passo à frente e o agarrou pelo ombro. O andar vacilante de Bran não era nada parecido com quem ele tinha sido no passado. Mesmo assim, quando Gazer puxou seu ombro com toda a força, ele perdeu o equilíbrio, mas não caiu.
Isso porque ele havia treinado à exaustão e seu senso de equilíbrio ainda era muito bom. Isso deixou Gazé um pouco à vontade. Seus instintos lhe disseram que a força de seu rival não havia diminuído. Ainda havia esperança. Ele não podia ver um homem morrer assim. O que te deu na cabeça? Venha para minha casa não. Não quero sua ajuda. Eu só quero morrer. Cansei de viver com medo. Não aguento mais me esconder nas sombras vendo vultos atrás de mim. Tô de saco cheio da realidade. Me machuca lembrar que um dia bradei esse lixo, e achei que era alguém. O tom suplicante de Bren provocou irritação no coração de Gazé. Cala a boca. Só me segue mesmo dizendo a Bren para segui-lo. Na verdade, Gazé estava apenas arrastando Bren pelo braço. Os passos de Bren eram instáveis, mas ele não resistiu e seguiu obedientemente. Depois de ver Bren assim, um sentimento de desagrado cresceu em Gazé que ele não conseguia articular. Não fique assim, quando chegar lá você vai comer algo e dormir um pouco. 26º dia do mês meio fogo, 8º mês, 13 horas e 45 minutos. Capital real de Reistize, do reino Reistize. A capital dessa nação de 9 milhões de pessoas poderia ser melhor descrita como uma cidade envelhecida. Isso não apenas descrevia sua longa história, mas sugeria que a vida aqui era simples, imutável e estagnada como sempre foi entre outras coisas. Isso ficava óbvio no momento em que andasse pelas ruas. As casas ao redor eram velhas e simples para a maioria dos cantos que alguém olhasse. Quase nenhuma era nova ou chique. No entanto, havia muitas maneiras de ver esse cenário. Alguns considerariam que seria rico em sabor histórico, enquanto outros o considerariam entediante e obsoleto. A capital real parecia ser a mesma de sempre, perdurando estação após estação ao longo dos séculos. Mas é claro que nada poderia permanecer inalterado para sempre. Muitas estradas na capital real não eram pavimentadas, e toda vez que a chuva caia, elas se transformavam em lamaçal, criando assim uma visão que não pertencia a uma cidade. Claro, isso não significa que os padrões do reino fossem baixos. Pelo contrário, os padrões do império e da teocracia eram altos demais, de modo que nem sequer poderiam ser comparados. As ruas também não podiam ser consideradas largas. Logicamente, ninguém andava no meio da estrada onde as carruagens passavam. Em vez disso, os cidadãos se esfregaram em procissões confusas nos lados das ruas. Os cidadãos da capital real estavam acostumados a isso, e podiam atravessar a massa humana, como a lançadeira de um tiro através da trama de fios. Mesmo quando duas pessoas estavam prestes a colidir umas com as outras, elas esquivavam momentos antes do impacto. No entanto, a rua onde Sebas estava andando era bem diferente das outras. A superfície era pavimentada, uma raridade na capital, e a estrada em si era larga. A razão para isso ficou imediatamente aparente quando observava os dois lados da rua. As casas ao longo desta rua eram régias e bem mobiliadas, irradiando uma atmosfera de riqueza e prosperidade. Isso porque essa avenida era a principal estrada da capital real. Algumas senhoras se viraram para observar enquanto Sebas passeava em grande estilo, atraídas por seus traços bonitos e seu distinto porte cavalheiresco. Algumas até lançaram piscadelas com seus longos cílios para ele, mas Sebas não lhes deu atenção. Ele continuou em frente com as costas retas, olhos fixos e passos ordenados sem muita pressa. Seu passo inexorável, que não aparentava sinais de parar antes de chegar ao seu destino, de repente parou. Então ele olhou para os dois lados, examinando as carruagens que se aproximavam de ambas as direções, e então atravessou a rua principal. Ele caminhou em direção a uma velha senhora. Havia uma bolsa cheia de mercadorias no chão, e a velha senhora estava massageando os tornozelos. É algo sério. A velha senhora foi surpreendida quando alguém subitamente a abordou. Ela levantou a cabeça, um olhar cauteloso em seu rosto. No entanto, o olhar de Sebas e seu estilo opulento de vestir fizeram essa cautela desaparecer. A senhora parece estar com problemas. Posso ajudá-la em algo? N não, tudo bem. Como eu poderia deixar um homem tão gentil como o senhor me ajudar? Por favor, não se incomode. Afinal, ajudar os que estão com problemas é bom senso. Sebas sorriu de maneira uniforme e a senhora corou. Aquele sorriso encantador, vindo de um distinto cavalheiro como ele, rompeu as barreiras finais de seu coração. A senhora tinha vindo com pressa, estava a caminho de casa depois de um longo dia de trabalho. No entanto, ela torceu o tornozelo no meio do caminho, o que a irritou muito. As ruas principais eram comparativamente seguras, mas isso não implicava que todas as pessoas que a percorriam fossem de boa índole. Se ela pedisse ajuda à pessoa errada, poderia acabar perdendo tudo o que tinha. A senhora tinha ouvido falar de tais roubos antes, razão pela qual ela estava desconfiada de pedir a alguém. Sendo esse o caso, a solução era simples. Eu a levarei para casa. Poderia me mostrar o caminho? Mas senhor, está realmente bem com isso. Claro. Tendo encontrado alguém que precisa de ajuda, fico contente em ajudar. Sebas virou as costas para a velha senhora, enquanto ela agradecia. Venha, pode subir, mas... A senhora respondeu desconfortavelmente e completou. Minhas roupas estão sujas, vai acabar se sujando. Contudo, Sebas sorriu amavelmente. O que importava se suas roupas ficassem sujas? Não havia necessidade de se preocupar com essas ninharias ao ajudar alguém em necessidade. Ele inconscientemente lembrou os rostos de seus colegas da grande tumba de Nazarick. Eles provavelmente reagiriam a isso com surpresa, aborrecimento ou desprezo. Ainda assim, não importa o que Demiurge que eram mais fortemente contra esse tipo de coisa dizia a ele, Sebas estava convicto do que era certo. Ajudar os outros era a coisa certa a fazer.
Depois de persuadir a senhora, ele a carregou de costas e levantou a bolsa com uma das mãos. Mesmo os espectadores, para não falar da senhora, ofegaram ao vê-lo caminhando com passos largos, apesar de carregar aquela pesada bolsa. Guiado pela senhora, Sebas partiu. Segundo dia do mês baixo fogo, nono mês, 23 horas e 30 minutos, o homem acendeu a lanterna que pendia de sua cintura. Usava um óleo especial como combustível, produzia uma chama verde, e emitia uma luz de aparência assustadora que iluminava o ambiente. Ele saiu e sentiu como se estivesse entrando em uma parede de calor. Um olhar de desgosto cruzou o rosto do homem, mas esta estação do ano sempre foi quente, e nada poderia ser feito a respeito. Por volta desse período, todos os lugares do reino ainda estavam úmidos e desagradáveis, mesmo depois do pôr do sol. Dito isto, o horário de calor severo se foi, e a temperatura deveria diminuir com o passar do tempo. Ainda assim, não havia sinal de que a sensação amena chegaria. Ah, hoje fez um calorzão também, pois é, ouvi dizer que é mais frio lá no norte, perto do oceano, resmungou o homem. Seu parceiro para esta noite respondeu: se viesse uma chuvinha seria bom. Daria um chega pra lá nesse calor. Ele olhou para o céu quando disse isso. O céu estava limpo. Não havia nuvens e muito menos sinais de nuvens de chuva. As constelações pareciam anormalmente grandes, mas era simplesmente o céu noturno habitual. Sim, até mesmo o chuvisco já ia ajudar. Fazer o quê, né? Hora de trabalhar, não seria correto descrever esses homens como aldeões comuns. Para começar, eles estavam armados. Usavam armaduras de couro, e tinham espadas longas na cintura, militarizado demais para os guardas comuns de aldeias. Além disso, seus rostos e corpos não se pareciam com os dos agricultores, mas insinuavam uma familiaridade com a violência. Os dois entraram no vilarejo silencioso. Envolto na noite, o vilarejo ficou em silêncio, exceto por seus passos. Eles avançaram firmemente em meio a essa atmosfera sinistra, como se fosse um local abandonado. Suas atitudes calmas sugeriam que patrulhas como essas eram rotina para eles. O vilarejo em que entraram estava cercado por um muro alto, e havia 6 torres de vigia à vista. Elas pareciam robustas e bem construídas. Vilarejos fronteiriços que eram frequentemente atacados por monstros não ostentavam torres de vigia tão formidáveis. Estava mais parecido com uma base militar do que um vilarejo. Mesmo assim, um terceiro pode considerar apenas que se tratasse de um vilarejo bem fortificado. No entanto, olhando mais atentamente, mostrava algo digno de levantar as sobrancelhas. Em circunstâncias normais, a maioria das pessoas apenas cercaria residências e armazéns ao construir um muro, deixando os campos de cultivo do lado de fora. Isso porque um muro grande o suficiente para incluir os campos seria um investimento ruinoso de tempo e dinheiro. Todavia, esse vilarejo fez exatamente isso, cercou as plantações. Assim, os campos verdejantes ficaram dentro dos muros, balançando suavemente com o vento noturno. Era como se as referidas culturas fossem barras de ouro que tinham de ser guardadas. Os homens que caminhavam por esse estranho vilarejo sentiram alguém olhando para eles de uma torre de vigia. Havia arqueiros nas torres. Tudo o que precisavam fazer era levantar a lanterna para o alto em caso de emergência, e seus amigos iriam a seu auxílio. Dito isso, quando se pensava sobre as habilidades de seus colegas, não havia como ficar empolgado em relação ao fogo de cobertura dos disparos de flechas. No entanto, ele se tranquilizava pelo fato de que seus amigos poderiam acordar seus companheiros ao tocar o alarme. Seus colegas que dormiam entre os turnos lhe dariam uma bronca se ele erguesse a lanterna por engano. Claro, o homem estava determinado a acenar ao menor sinal de que algo estava errado. Ele não queria morrer por ter cometido algum deslize, por menor que fosse. Dito isso, ele na verdade não achava que algo ruim aconteceria. Eles estavam realizando as mesmas patrulhas por vários meses, e ele imaginou que essas patrulhas continuariam para sempre. Enquanto considerava o seu futuro com desgosto, ambos continuaram a lenta caminhada através da rota habitual. Na metade de sua patrulha, algo como uma serpente de repente se enrolou no pescoço do homem. Não era uma cobra. O objeto que envolveu sua boca e não soltou era quase que um tentáculo de polvo. Logo depois que levantou o queixo do homem, uma dor lancinante floresceu sobre a garganta exposta. Essa sequência de ações levou menos de um segundo. Um som gorgolejante, como o de beber, saiu de sua garganta. Esse foi o último som que o homem ouviu. A mão segurando sua boca o soltou, apoiando-o por trás para que ele não caísse no chão. Depois de verificar que o homem havia sido completamente sanguinado, seu agressor retirou a Vampire Blade, lâmina vampira, a arma que o matou. O ser segurando o homem na posição vertical era uma figura de preto. Seu corpo inteiro estava obscurecido em vestes pretas, exceto seus olhos. A referida roupa era feita de tecido, com manoplas e outras peças de armadura para melhorar a capacidade defensiva. Uma placa de metal cobria seu peito, mas se projetava visivelmente, dando a forma de um par de seios femininos. Outra figura similarmente vestida surgiu das costas do outro homem, bem semelhante a seu par. Também usava um peitoral de metal. A primeira olhou para a segunda e assentiu. Ela examinou seus arredores depois de verificar a morte silenciosa de sua vítima. Aparentemente ninguém havia notado. Em algum lugar em seu coração, ela deu um suspiro de alívio. As lanternas os iluminavam, mas os observadores da plataforma acima não deveriam poder vê-las, dado que estavam pressionadas firmemente contra os dois homens.
Tudo que elas precisavam se preocupar era se pudessem ser vistas ao usar o Yamivatari, um teleporte de curta distância de uma sombra para outra, mas essa preocupação era coisa do passado agora. Ela não prestou atenção ao punhal, cuja tonalidade vermelha brilhante se tornará ainda mais vibrante após a drenagem do sangue, e segurava o corpo do homem antes que ele desmoronasse. Da plataforma de observação acima, parecia que os dois homens de patrulha haviam parado no meio do caminho. Porém, se elas mantivessem os dois homens parados ou deixá-los cair no chão, alguém suspeitaria. Algo tinha que ser feito imediatamente. Mas esse não era o trabalho delas. De repente, a mulher sentiu o corpo flácido do homem deslizar sob suas mãos, como se alguém tivesse colocado uma estaca nele. No momento seguinte, ela sabia que não estava enganada. O homem balançou em movimentos truncados. O homem ainda estava se movendo apesar de estar claramente morto, mas a mulher não ficou alarmada. Tudo estava acontecendo como planejado. Ela soltou e ao mesmo tempo ativou uma habilidade. Esta foi uma técnica ninja que ela aprendeu, chamada Kajizomi. Com essa habilidade, ela poderia se fundir perfeitamente com qualquer sombra e se tornar invisível a olho nu. As duas se misturaram nas sombras dos homens, e os homens se adiantaram, como se tivessem sido subitamente abjugados. Depois da pausa seguida pela maneira como eles percorreram a rota de patrulha original, foi como se tivessem lembrado de repente do que tinham que fazer. No entanto, eles se moviam devagar e desajeitadamente. Suas feridas não foram curadas, mas também não sangravam. Isso porque o sangue foi drenado completamente de seus corpos. Os dois homens se tornaram zombies, seguindo obedientemente a vontade de sua criadora. Não havia outra explicação para como eles ainda poderiam se mover naquele estado. As mulheres não tinham essa habilidade. Para um simples observador, havia apenas dois homens aqui. Mesmo se visse através da camuflagem das mulheres, haveria apenas 4 pessoas aqui. No entanto, havia uma quinta pessoa presente. Esta quinta pessoa foi a responsável por criar este zumbi. As mulheres não a enxergavam, mas uma das habilidades ninja que aprenderam permitiu-lhes detectar a presença daqueles que estavam escondidos por magia ou outras habilidades, e uma dessas entidades estava diante delas. As preparações aqui estão completas, perfeito, ela falou em baixo tom, e recebeu uma resposta igualmente abafada. Eu sei, estava de olho em vocês. Vou para o próximo local. Precisamos pegar todos os peixes grandes daqui, outra voz feminina falou. Essa, porém, mais aguda. Tinha um ar de imaturidade, como uma criança. Começaremos nosso ataque agora. E as outras? Devem estar batendo pernas, já que não podem fazer nada, duvido muito. Na verdade, se esconderam perto do vilarejo, estão à espera lá. Se surgir alguma emergência, elas lançarão um ataque frontal coordenado com vocês para um ataque de pinça. Enfim, estou indo em direção à prioridade 1. Atenham-se ao plano, sua companheira oculta flutuou graciosamente, pelo menos, elas tiveram essa impressão no céu. Parecia consistente com o movimento concedido pela magia Fly. A presença se afastou ainda mais, até que ela desapareceu na construção que designara como prioridade 1. Esta era uma das estruturas dentro do vilarejo e um ponto-chave que tinha que ser tomado. Na verdade, outros edifícios deveriam ter prioridade mais alta, mas este lugar tomou precedência sobre os outros uma vez que o problema da magia Message entrava em jogo. Muitas pessoas consideravam essa forma de comunicação mágica como não confiável, e portanto, raramente era usada. Ainda assim, havia outros que não partilhavam dessa opinião. Por exemplo, havia o Império e seu quadro de Magic Casters treinados nacionalmente. Um certo número de operadores importantes que valorizavam a recepção rápida de informações e, em seguida, os inimigos que controlavam esse vilarejo. Portanto, sua principal prioridade era prender o pessoal das comunicações dentro daquela construção. Já que sua colega já estava a caminho, elas precisavam se esconder perto do objetivo o mais rápido possível. Isso porque elas tiveram que agir simultaneamente e lançar seu ataque, antes que o inimigo descobrisse sua presença. As duas ninjas respiravam rapidamente enquanto corriam. Pessoas normais não conseguiriam notá-las pulando entre as sombras. Além disso, quando usavam os itens mágicos que carregavam consigo, até mesmo aventureiros de alto nível teriam dificuldade em identificá-las. Em outras palavras, ninguém no vilarejo poderia detectá-las. Uma delas mostrou uma série de sinais manuais para outra enquanto corria. Embora fosse apenas uma série de movimentos de flexão de dedos, o significado ficou imediatamente claro. Tivemos sorte que eles não têm cachorros, veio a resposta. Concordo. Estavam usando a linguagem de sinais, de um tipo comumente utilizado por assassinos. Para consumar o quanto eram profissionais, esses sinais manuais eram tão rápidos quanto a fala normal. Elas também ensinaram essa linguagem às suas companheiras, mas conseguiram aprender como fazer gestos simples e sinais secretos básicos. Em contraste, as duas tinham um vocabulário amplo bastante e velocidade de sinalização suficiente para usar aquela linguagem de sinais para a fala cotidiana, e frequentemente transmitiam mensagens secretas entre si dessa maneira. Sem dúvidas. Fica muito mais fácil, já que não há cães farejando cheiro de sangue. Se os patrulheiros trouxessem cães consigo, os assassinatos não teriam sido tão fáceis. Elas tinham maneiras de lidar com cães, mas era melhor não ter que lidar com mais problemas. Após sua resposta, sua companheira rapidamente sinalizou. Então eu vou para o edifício que fui designada, ela respondeu. Entendi. E então sua companheira se afastou para o lado. Com isso ela ficou sozinha enquanto avançava.
Os campos estavam em sua visão periférica, ela deu uma olhadela neles. Esses campos não cultivavam trigo, grãos ou hortaliças. As plantas lá eram um ingrediente básico para uma droga proibida, cuja propagação estava em ascensão em todo o reino, chamada pó preto. Havia muitos desses campos dentro destes muros, e todos cultivavam a mesma colheita. Isso provou que este vilarejo era um centro de cultivo de drogas. A droga conhecida como pó preto também era chamada de pó de Laila. Era uma substância preta e pulverulenta que era dissolvida em água ou drinks. Era uma droga fácil de produzir em massa, barata, e dava aos seus usuários acessibilidade a uma grande sensação de intoxicação. Assim, tornou-se uma das drogas mais famosas do reino. Embora fosse tóxica além dos efeitos acima mencionados, seus usuários frequentemente acreditavam que não tinha efeitos colaterais, e isso os levou a abusar de seu consumo sem se acanhar. Ela bufou ao pensar nos efeitos colaterais do pó preto. Todas as drogas tinham efeitos colaterais. Eu posso parar de usar quando quiser, era o material dos delírios de um louco. Depois de dissecar os cadáveres dos viciados em pó preto, descobriram que seus cérebros tinham encolhido para 4/5 do tamanho esperado em uma pessoa saudável. O pó preto, feito de uma mistura de plantas silvestres, era originalmente um poderoso veneno. Quem acreditaria que uma planta tão tóxica não seria viciante? Já o pó preto onipresente nas ruas era mais um narcótico feito a partir do cultivo de uma planta, sua potência era reduzida. Mesmo assim, o pó preto ainda era muito viciante, e só seria eliminado do corpo depois de muito tempo. Como resultado, muitos viciados que tentavam parar de usar a droga, muitas vezes se dosaram novamente antes que a mesma deixasse completamente o corpo. Por dar essa falsa sensação de sobriedade, depois de chegar a um certo estágio de dependência, era quase impossível para os usuários abandonarem o vício de uma hora para outra, a menos que os sacerdotes usassem sua magia para forçar a limpeza da droga no sistema. A parte mais problemática sobre drogas como essas eram seus sutis sinais de dependência. Mesmo os usuários em uma bad trip não mostravam sinais de violência física, e nem mesmo prejudicavam os outros. Assim, o alto escalão do reino não entendia o perigo do pó preto, e praticamente devem um aval silencioso de seu uso indiscriminado. Não era de admirar que o Império tivesse apresentado queixas formais sobre o assunto, sob a suspeita de que o reino estava apoiando uma indústria clandestina de drogas. Nos tempos que agia como assassina, ela usou pó preto em algumas ocasiões, e sua organização cultivava as plantas necessárias para fazê-lo. Como resultado, ela não se opunha pessoalmente à substância. Drogas como essa podem ser usadas de maneira eficaz se aplicadas adequadamente. Simplesmente uma erva medicinal perigosa. No entanto, ela havia sido contratada para esse trabalho, e sua opinião pessoal em nada influenciaria. Ainda assim, solicitações que não passam pela Guilda dos Aventureiros são um pouco perigosas. Ela não ficou totalmente à vontade com esse pedido. Ela franziu a testa sob o pano cobrindo o rosto. A solicitante desse trabalho era amiga da líder de sua equipe. Ela tinha absoluta certeza que seria remunerada por isso, mas não passar pela guilda poderia causar problemas. Ainda mais que faziam parte de uma das 2 equipes de aventureiros adamantite do reino. HM, não são 3 agora? Enquanto pensava sobre a mais nova equipe de aventureiros adamantite, ela chegou ao edifício designado número 2. Sua tarefa era recuperar toda a inteligência dentro desse prédio, e depois, incendiar os campos. A fumaça espessa emitida pelas drogas queimadas era venenosa, mas tinha que ser feito para completar a missão. Era bem possível que o vento pudesse levar a fumaça em uma direção que prejudicasse os aldeões, mas elas não tinham tempo nem capacidade de evacuar as redondezas. São sacrifícios necessários. Dizendo isso para si, ela descartou todos os pensamentos sobre a segurança dos aldeões. Ela foi treinada como assassina desde a infância, e a morte raramente incomodava seu coração. Em particular, ela não se importava com os tristes destinos de estranhos, independentemente das tragédias que os atingissem. A única coisa que ela não gostava era o olhar no rosto de sua líder sempre que alguém tinha que ser sacrificado. No entanto, ela havia obtido a aprovação de sua líder durante a elaboração deste plano, então a ideia de salvar os outros nem sequer passou pela sua cabeça. Mais importante, depois que o ataque fosse completado, elas precisariam usar magia de teletransporte para irem queimar outros vilarejos. Ela só pensava no plano, era preciso guardar seu físico para cumprir tudo com maestria. Este não era o único local que cultivava matéria-prima para a droga. De acordo com suas pesquisas, havia no mínimo 10 plantações em grande escala dentro do reino, sem contar outras em menor escala. Caso contrário, os cartéis não seriam capazes de sustentar as enormes quantidades de drogas sendo traficadas por todo o reino. Enquanto não cortamos o mal pela raiz, temos que continuar com isso. Pode ser em vão, mas é tudo o que podemos fazer. No melhor cenário possível, elas encontrariam documentos com ordens dentro do vilarejo, mas isso era bem improvável. Tudo o que podiam fazer era esperar que o supervisor do vilarejo, ou equivalente, tivesse informações de importância semelhante. A líder ficaria feliz se pudéssemos encontrar alguns traços de envolvimento da organização nisso. A organização criminosa que cultivava essas drogas era conhecida como 8 Dedos. O nome veio do deus dos ladrões e seus 8 dedos, que eram vassalo do deus da terra. Era um vasto sindicato criminoso que dominava o submundo do reino. Esta organização estava dividida em 8 divisões: tráfico de escravos, assassinato, contrabando, roubo, tráfico de drogas, segurança, finanças e jogos de azar.
As 8 divisões trabalhavam juntas no reino, como chefes coletivos do crime. Devido ao tamanho de sua organização, toda a extensão de seu poder estava velada em sigilo. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!